Graças a Deus, nossa vida tem a ação do Espírito Santo. Padre, eu gostaria aqui de me colocar no lugar de todos os telespectadores e perguntar o seguinte: os dons do Espírito Santo nós recebemos no batismo, mas temos que nos aprofundar em cada um deles, temos que utilizar esses dons, não é? Em primeiro lugar, é bom entender o que é um dom. Dom é uma graça imerecida. Eu não mereço. Aí está a grandeza de Deus. É um presente. É um presente. Eu não mereço. Você não merece, ninguém merece. Pelas nossas próprias capacidades, forças. Mas aí está a grandeza. É sobrenatural. É um dom imerecido, é uma graça imerecida, é um presente imerecido que nós recebemos de Deus. E é claro, recebemos o Espírito Santo, mas é necessário que nós possamos viver, experimentar. Não podemos, como o Evangelho dos Talentos, nós não podemos esconder os talentos, os dons que Deus nos dá, a serviço, para a glória dele, é claro, e a serviço da igreja. Então devemos buscar, experimentar, viver todos os dias os dons extraordinários de Deus. E São Paulo explica tão bem isso, não é, Padre? Sim, São Paulo menciona, além dos 7 dons conhecidos do Espírito Santo, São Paulo, em 1 Coríntios, na verdade são 3 capítulos que ele fala sobre os carismas, capítulos 12, 13 e 14 de 1 Coríntios, onde ele fala do dom de línguas, interpretação das línguas, profecia, fé, milagres, cura. Da função da gente ali, cada um faz alguma coisa, mas nenhum é maior que o outro, né? Não. Todos os dons para edificar o povo do Senhor, está a serviço do povo do Senhor, para a glória de Deus e para a salvação do povo do Senhor. Então, o dom, na verdade, eu não posso me envaidecer porque recebi determinado dom. Porque todo dom vem do alto, diz a palavra. E tudo é para prestar um serviço, né, Padre? Sim, para o bem comum. O único dom que é pessoal, para edificação pessoal, é o falar línguas estranhas. Porque quem fala em línguas estranhas de São Paulo não fala aos homens, fala a Deus. É uma experiência pessoal da pessoa com Deus e Deus com a pessoa. Pela obra do Espírito Santo mesmo que a gente reza, né, sim, Padre? Sim. Porque nós não sabemos orar. São Paulo diz claramente isso em Romanos. Nós não sabemos orar. Talvez a gente decore orações, mas isso não é saber orar. Somente quando somos conduzidos pelo Espírito Santo, aí sim nós oramos e a oração é agradável ao Senhor. Porque é o próprio Espírito que reza em nós, né, Padre? Nós, Então eu quero agradecer aqui a participação do Padre Wilson Vitoriano, porque está esclarecendo muito a gente, não é verdade? Você que quer participar, falar, dúvidas, mande a sua participação por telefone ou por e-mail, porque tem sorteio no final do programa e eu quero dar para você de presente 2 kits, tá? E agora eu quero agradecer de todo o meu coração, Padre Wilson, lá de Uberlândia, Minas Gerais, a Alice Borges dos Santos acabou de se tornar uma sócia, Padre. Deus abençoe. A Marleide Maria da Silva, também de São Paulo, capital, acaba de se tornar uma sócia da Associação do Senhor Jesus da Rede Século XXI. Aqui, bênção especial, já vou deixar aqui para o Padre Wilson dar uma bênção especial no fim do programa. E nós temos muitas participações. Aliás, tem gente da sua paróquia, viu, Padre? A Lúcia Provazzi disse: boa noite, quero participar do sorteio. Já automaticamente está participando. Participo da paróquia Cristo Redentor com esse abençoado Padre Wilson. Então tá mandando aqui a participação. Olha, tô colocando aqui nessa caixinha de trás os e-mails e na caixinha da frente aqui, olha, quanta gente por telefone já, Padre, mandando as suas participações, os nomes das mamães. Nós queremos rezar. Olha, todo mundo de telefone tá aqui. E também aqui, olha, mandando nome por e-mail. Minha mãe está vendo o programa Brasil Cristão, a minha também. Um beijo para a senhora, viu, mãe? A minha mãe também está vendo o programa. E aqui, pessoas falando de suas mamães. Por que é tão importante a gente falar disso? Porque a igreja é mãe, né, Padre? Maria é mãe e nós somos acolhidos também pelas nossas mães, né? Por que não falar nesse mês de maio em favor delas, não é verdade? Com certeza. E igreja como mãe, que nasce em Pentecostes, também precisa do nosso sim, não é, Padre? Assim como Maria Santíssima deu o seu sim ao plano de Deus, nós devemos dar o nosso sim. Todos nós, como nós falamos agora há pouco, nós temos carisma, nós temos dons. Você que está me vendo agora, você tem dons, com certeza você tem dons. Então coloque os seus dons que são presentes de Deus,
a serviço para a glória dele, a serviço da igreja. Mas só voltando um pouquinho anteriormente, Claro, pai. estava falando que o maior milagre de Pentecostes, qual foi? Os apóstolos, eles falavam o aramaico, a língua falada de então. Na oração, eles usavam o hebraico, que era considerado uma língua sagrada, os hebreus, os judeus. Mas no cotidiano, eles falavam o aramaico, que é um dialeto. Jesus também falava o aramaico. Mas o grande milagre de Pentecostes foi este. Todo mundo se entendeu, né? Eles saíram anunciando o nome de Jesus. A cidade de Jerusalém estava repleta de peregrinos. Por como diz causa a palavra, de Pentecostes. Pentecostes, a festa dele, dos judeus. E eles começaram a falar em aramaico. E as pessoas que estavam em Jerusalém ouviam na própria língua. O grande milagre, falavam em aramaico e eles entendiam na própria língua. Os que estavam ali, que não entendiam aramaico, entenderam na Entendiam língua mãe deles. Na língua materna, sim. Por exemplo, os peregrinos de Roma, romanos, como a primeira leitura do domingo agora menciona, os peregrinos romanos falavam latim. Eles não falavam... Entenderam o aramaico. Entendiam o aramaico. Mas como se estivesse falando em latim. Como se estivesse falando em Esse latim. foi o grande milagre. Grande milagre de Pentecostes. E então Jesus foi anunciado ali de forma esplêndida, né, padre? Esplêndida, poderosamente. E diz a palavra do Senhor que logo depois de Pentecostes, pela pregação de Pedro, 3.000 pessoas se converteram, foram batizadas, se converteram. Ali naquele primeiro discurso, Primeiro discurso de Pedro. Isso poder é o de poder, Deus. o poder do Espírito Poder Santo. do Espírito né? Santo, poder da palavra. Que age na nossa vida hoje, né, Sim, padre? com certeza. Não tenho a menor dúvida de que é o Espírito Santo. Que a igreja, ela é conduzida pelo Espírito Santo. Nós somos conduzidos pelo Espírito Santo de Deus, com certeza. Ah, padre, mas olha, a gente fica muito entusiasmado porque nós fizemos e fazemos essa experiência, né, padre? Com certeza o senhor fez essa experiência, por isso se tornou um sacerdote, não é verdade? Eu bendigo a Deus todos os dias eu bendigo a Deus ter conhecido a renovação carismática católica. Eu também, padre. Porque foi, é claro, eu respeito todos os movimentos, são aprovados pela igreja, portanto aprovados pelo Papa, sucessor de Pedro, aquele que recebeu as chaves para governar a igreja. Então, como sacerdote, eu abraço a todos. É aprovado pelo Papa, como sacerdote eu amo também. A igreja, é claro, né? a igreja. A riqueza da igreja, né? Diversidade de dons, como São Paulo menciona em 1 Coríntios 12. Mas foi na renovação carismática que eu fiz a experiência verdadeiramente do batismo no Espírito Santo, da pessoa de Jesus, do senhorio de Jesus, e foi o diferencial na minha vida. O antes e o depois de fazer aquela experiência, naquela semana de seminário de vida no Espírito Santo, e no último dia, no 7º dia, o derramamento do Espírito Santo. Eu nunca tinha orado daquela maneira. O senhor se sentiu tocado profundamente e o seu sim foi ali. Sim, com certeza. Aquela experiência pessoal com o Senhor, com o Espírito Santo, e o Espírito Santo me fez fazer experiência com o Senhor Jesus. Então, a partir daquele momento, com aquela experiência tremenda que eu tive na minha vida, a partir dali, deu sentido ao meu sim. E o meu sacerdócio hoje, proclamar o senhorio de Jesus na unção e no poder do Espírito Santo de Deus. É por isso que tinha 7.000 pessoas na paróquia do Padre Wilson ontem, viu, gente? Que ele estava me Graças a Deus. contando. Bendito seja o Senhor. E cada dia que venha mais, né, Padre? Com que certeza. venham mais pessoas para poder... Porque é o Espírito Santo que nos faz proclamar. Eu também tive essa experiência, Padre, e eu digo com toda certeza, quem faz essa experiência não larga mais de Jesus, porque a nossa vida é muito diferente do que era antes, não é Sim, verdade? Sim. Existe um antes e um depois, não é? Absolutamente, com certeza. Você, quando faz a experiência com o Senhor Jesus, como Paulo, Atos capítulo 9 nos fala da Era experiência de Saulo Paulo. e foi Paulo. Ou seja, a experiência dele com o Senhor Jesus foi tão impactante, foi tremenda, de tal maneira que até o nome hebreu ele quis abandonar para mostrar realmente que ele agora sim, Era depois de outra batizado, pessoa, né? era um outro homem, de perseguidor, um homem completamente apaixonado pelo Senhor Jesus. E é isso que acontece na vida Sim. da gente, né, Padre Wilson? Quando fazemos a experiência, essa experiência impactante com o Senhor Jesus, Muda. não tem como não mudar. Não tem como. É maravilhoso mesmo e a gente ficaria horas aqui falando dessa experiência pessoal, porque nós vivemos isso e você pode viver. Você que já viveu, eu tenho certeza que milhares de pessoas que estão nos vendo já fizeram essa experiência e muitos gostariam de fazer. O que fazer? Dizer sim, né, Padre? Sim. Abrir o coração. Abrir o coração. Nós temos aqui do Fábio Aparecido Liana,
assíduo telespectador do programa Brasil Cristão. Eu acho que até a pergunta dele já foi respondida aqui. Como viver o Pentecostes hoje? É possível? A gente já até falou. Obrigada, Fábio, pela sua participação. E temos aqui também a Marlene Aparecida Guerra, padre, dizendo o seguinte: acredito que hoje a juventude participa muito como evangelizadora. Na paróquia Santa Luzia, em Campo Limpo, o padre Tom, que é amigo do padre Wilson, está fazendo um lindo trabalho com os jovens, que estão muito abertos à ação do Espírito Santo. Aproveito para mandar um abraço ao querido padre Wilson e dizer que estou com muita saudade. Está falando aqui o nome da dona Elza Brazão Guerra também, para que seja colocado aqui na urna para 100 missas. Padre, principalmente, não precisa ser jovem só no corpo, mas jovem no espírito, e o Espírito Santo renova a gente, não renova? Ah, renova completamente. Isaías nos fala isso, né? O Senhor, Ele nos renova, nos dá asas de águia, e nós podemos voar, nós podemos. A gente até lembra daquela canção, né, que é Isaías, né, que fala: correrão e não se cansarão, caminharão e não Isaías 40. Então, é isso que acontece. Você pode viver o Pentecostes hoje. Nós vamos para um pequeno intervalo. Antes disso, eu quero proclamar aqui com toda alegria, Padre Wilson. Rosilene Ferreira da Silva, da cidade de Salto de Pirapora, São Paulo, disse o seu sim como sócia. Amém. A Vanessa Aparecida Rodwell, de Limeira, São Paulo, também se tornou uma sócia. E a Marleide, que a gente já falou, e a Alice também, que nós já anunciamos, se tornaram novas sócias neste programa Brasil Cristão de hoje. A gente vai para um pequeno intervalo e já volta para o último bloco do nosso programa Brasil Cristão. Até já! A importância de respeitar as diferenças nas famílias. Saiba mais na matéria de Dr. Ivan Roberto Capelato, na página 12 da sua revista Brasil Cristão.